Boa tarde, amigos. Estamos abrindo a edição desta terça-feira do nosso Donos da Bola RS, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube Mundo Afora. Nós vamos abrir o programa um tanto diferente, porque o Grêmio tem um jogo importante, a exemplo do Internacional, mas o Renato, a pedido da assessoria de imprensa do clube, está concedendo uma entrevista coletiva neste momento lá no CT. E a gente começa com o Renato, o Donos desta terça-feira. Quem está em cima daqui a pouco está no meio da tabela, quem está no meio da tabela está em cima, quem está embaixo pode estar no meio e vice-versa. Eu lembro que em 2019, nessa mesma rodada, com 5 pontos, o Grêmio estava em 18º lugar. 2019, O Grêmio chegou entre os 4. Se eu não me engano, o Grêmio teve essa mesma história em 2015. Então, o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. É lógico, quanto mais rápido todo mundo, no caso do Grêmio, pontuar, melhor. Mas todo mundo quer pontuar também. Todo mundo quer pontuar. Então, é altos e baixos, não tem que se desesperar. Bem pelo contrário, nessas horas tem que manter muita calma. Muita calma, até porque eu tenho vários campeonatos brasileiros, por muitas equipes, então, muita calma nessa hora. O Grêmio precisa melhorar? Sim, o Grêmio precisa melhorar. Lógico, nós estamos enxergando isso. Vamos trabalhar, a gente trabalha no dia a dia para que a gente possa melhorar. Daí você vem, que a tua pergunta foi boa, mas aí muita gente já está falando em Grenal. Como que eu vou falar de Grenal para vocês se nós temos uma partida importantíssima pela Copa do Brasil, que é importante para o grupo, é importante para o clube financeiramente. Nosso torcedor gosta da Copa do Brasil também, eu gosto, meu grupo gosta. Aí vocês falam em Grenal. E vocês têm todo o direito, o espaço é de vocês. Agora, eu não vou. Assim, é a semana do Grenal, eu sei, mano, a semana do Grenal, pra gente, começa na quinta-feira. Eu sei que é um Grenal, é importante, é um clássico, entendeu? Mas eu não posso pensar em termos de Grenal e deixar de pensar no Cruzeiro. Ah, não, você tem que pensar também no Grenal. Não, eu não penso no Grenal, eu tenho que pensar no meu próximo adversário. Se fosse o Grenal quarta-feira, eu pensaria no Grenal, pensaria no Cruzeiro a partir de quinta, que não é o caso. O caso é o Cruzeiro amanhã, então a nossa cabeça está totalmente virada para a Copa do Brasil, que é o Cruzeiro. A partir de quinta-feira, aí sim, a gente começa a pensar em termos de Grenal. Tudo bem, Renato? Boa tarde. E nesta sequência que o Grêmio tem, uma semana importante, você acabou de dizer isso, e até numa entrevista recente sua, você falou que o Adriel foi na sua sala, se desculpou e que agora está trabalhando para reconquistar o seu espaço. Minha pergunta é simples e direta. Adriel, ele vai voltar a ser titular em um curto ou a médio prazo na meta do Grêmio? Nem curto, nem médio, nem longo. O Adriel é funcionário do clube. O Breno é funcionário do clube. O Gabriel é funcionário do clube. O Felipe é funcionário do clube. Nós temos 4 goleiros. O ano passado jogava o Breno. No início do ano deu oportunidade para o Adriel. Estava jogando o Adriel. Aí aconteceu um episódio que todo mundo sabe, não vamos ficar repetindo. Dei oportunidade para o Gabriel. O Gabriel está muito bem. Então o Gabriel vai ser mantido. E o rodízio entre os outros vai ser mantido. É muito simples. Futebol é oportunidades. Não importa se é no gol, se é na lateral, se é na zaga, se é no meio, se é no ataque. São oportunidades. E o jogador que agarrar as oportunidades vai continuar jogando. O Adriel teve a oportunidade dele, agarrou e estava jogando. O Gabriel está tendo a oportunidade dele, está agarrando e bem, e vai continuar jogando. O Adriel pode voltar? Sim, pode voltar. Como o Breno pode voltar. Entendeu? Aí são as oportunidades. Quando as oportunidades aparecerem, o jogador chega no campo e dá a resposta. A resposta melhor que o jogador pode dar para o treinador, para a diretoria, para o presidente, para o torcedor, é dentro das 4 linhas. Então o Gabriel, no momento, agarrou a oportunidade, está muito bem, vai continuar sendo mantido. Até a gente achar que é hora de um outro goleiro receber a oportunidade. Renato, tudo bem? Domingo foi perguntado sobre a questão, né, de velocidade. Você tem falado muito e a janela não chegando, não tem, né, como você ter 1, 2, enfim, quantos jogadores a direção puder te colocar à disposição. Como é que você trabalhou nesse curto espaço de domingo para hoje, um treinamento da verdade, né? E vai trabalhar também nesse período até julho para conseguir encontrar alguma alternativa, se não vai te dar velocidade, mas que te dê algo diferente, né, do que o time tem apresentado até o momento, porque tem tido oscilações nas apresentações e tu mesmo tem admitido isso, falado, né, de que joga em determinado momento bem, mas depois acaba tendo uma queda. Como é que tu vai conseguir montar isso
porque é um longo período até lá no número de jogos, e especialmente tem uma decisão com o Cruzeiro que está começando hoje, e ela vai terminar também sem 2 velocistas, enfim, até porque o Ferreira está lá no DM ainda. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, como treinador, sempre tenho que pensar no melhor para o clube. Em algumas vezes, procurar mudar o sistema de jogo. E daqui a pouco eu posso até começar a mudar mais, que fique bem claro para as pessoas entenderem. Uma coisa, você ter um plano A, plano B, como nós tínhamos, com Ferreirinha Velocidade. Outra coisa, você ter os mesmos jogadores, com as mesmas características. Então, você pode falar assim, não, você está se queixando que não tem velocidade, eu concordo. Mas não é porque os jogadores são jovens, o Franco é novo, o próprio Vina, o próprio Natan, são as características dos jogadores, que é diferente. Às vezes, eu lembro do Ganso, o Ganso com 20 anos era isso aí que ele joga hoje, com 20 anos. Então não é a idade, às vezes, que faz o cara mais rápido ou mais lento, é a característica. Então vamos lá, para as pessoas entenderem. Tem pessoas que entendem, mas as pessoas querem tumultuar, mas vamos lá. Para você mudar uma característica, ou uma maneira da equipe jogar, você precisa ter, no caso agora que você citou, jogadores de velocidade. O Grêmio, no momento, não tem. Então é uma coisa você mudar o teu sistema, tendo jogadores com as características que você quer. Tendo o plano A e o plano B. Outra coisa é você ter jogadores com as mesmas características, fica difícil de você mudar o sistema. Você pode mudar um ou outro jogador, mas o sistema praticamente ele continua igual, porque as características dos jogadores são iguais. É simplesmente isso que eu quero que algumas pessoas entendam, entendeu? Eu entendo. Então, estou explicando o porquê que às vezes não é mudado o sistema. Não adianta você pegar um jogador com uma característica, trocar por um outro jogador que tem a mesma característica. Vai trocar 6 por 6. Então, no momento que eu sempre joguei com jogadores rápidos, ou pelo menos um rápido, pelos lados, e a gente conquistou muitas coisas. Então, não pensa que eu não converso com o Guerra, não pensa que eu não converso com o Paulo, com o Antônio, com o Luiz Wagner, que é o executivo. A gente troca ideias quase que todos os dias. Nós estamos cientes das coisas que a gente precisa dentro do Grêmio. Mas até, então, abrir a janela, a gente tem que trocar de ideias, a gente conversa bastante, mas não adianta, a gente tem que esperar a janela abrir e aí depois, além de tudo, a gente toca no problema financeiro do clube, que é um problema real. As pessoas têm que se tocar também, e o nosso torcedor, tenho certeza que entende, que esse ano aqui é um ano praticamente de reestruturar o clube, por vários problemas. E o Grêmio trocou mais de 50% do grupo dele. Nós disputamos 2 campeonatos, eu volto a repetir, nós ganhamos 2 campeonatos, nós ganhamos um clássico, que querendo ou não, é sempre um clássico. E a gente entrou no Campeonato Brasileiro, muita gente está se desesperando, muita gente, mas porque o Grêmio... Gente, se a gente olhar no retrovisor, tem grandes equipes também atrás do Grêmio. E nem por isso está tendo desespero. O Campeonato Brasileiro é altos e baixos. Altos e baixos para todo mundo, não é só para o Grêmio, não. Mas, às vezes, as pessoas gostam de complicar e começam a inventar histórias, começam a falar que de desespero. Não tem desespero, não. Tem pessoas muito inteligentes dentro do clube, que a gente está sabendo lidar com isso, que é uma coisa normal. Entendeu? Você, no Campeonato Brasileiro, você ganha 1 ou 2 partidas, você sobe 5, 6 posições, você perde uma partida, 2, você cai 4, 5 posições. É uma coisa normal, não é só para o Grêmio, não. É para todo mundo. É para todo mundo. Então, a gente tem um grupo muito bom, só que o que a gente precisa é de alguns jogadores para, de repente, a gente procurar mudar o sistema durante as partidas. E esses jogadores nós estamos atentos, a gente tem que conversar, tem que trocar de ideias. Vamos aguardar, até porque, no momento, nada pode ser feito. Renato, boa tarde, tudo bem? Mas então vamos lá, como fazer para recuperar o rendimento com esses jogadores que você tem? Se não é possível mudar a característica do time, porque não tem jogadores de outra característica, como fazer para mudar o desempenho? Acho que você concorda com a gente, o desempenho caiu daquele início do ano para agora. Tudo bem, o campeonato é longo, tem altos e baixos, mas o fato que o Grêmio não vence a 3 jogos, o desempenho em termos de campo caiu e você tem uma decisão pela frente. Não estou nem falando do Grenal no final de semana. Como fazer para mudar esse desempenho que caiu com as peças que você tem? Mas todas as equipes caem. Todas as equipes não pensam que vão jogar o ano todo bem. Não é só o Grêmio. Eu concordo com vocês que o Grêmio deu uma queda. Mas o Campeonato Brasileiro também é Campeonato Brasileiro, né?
convenhamos, seja dentro de casa, seja fora, o Grêmio tem dificuldades, os outros times também têm dificuldades, entendeu? O Grêmio perdeu 2 jogos, sim, mas também já ganhou 2 jogos, empatou os outros 2. Se você for ver na tabela 6 jogos, 2 empates, 2 derrotas, 2 vitórias, não que nós estejamos satisfeitos, claro que não nós não estamos satisfeitos, mas é uma coisa que parece que é o fim do mundo. O Campeonato Brasileiro, volto a repetir, é altos e baixos, é para todo mundo. É para todo mundo, não é só para o Grêmio, não. Então, as pessoas gostam de fazer uma tempestade num copo d'água. Caiu o rendimento, sim, daqui a pouco a gente recupera, daqui a pouco eu tenho mais opções. Daqui a pouco, Guerra, a diretoria me dá 1 ou 2 presentes na abertura da janela, sei lá, as coisas melhoram. Porque a gente não pode entrar no desespero. Então, o que falar das equipes, então? Tudo bem que a gente não tem nada a ver, mas o que falar das equipes que estão atrás da gente, então? O Campeonato Brasileiro é isso, o Grêmio tem 2 vitórias, daqui a pouco está no G4. Eu entendo, daqui a pouco tem 2 derrotas, pode ir para o G4. Mas são fatos, são coisas que acontecem no Campeonato Brasileiro para o Grêmio e para qualquer outra equipe. Agora, na 6ª rodada, todo mundo já está com os cabelos em pé. Calma, muita calma nessas horas. Já disputei várias competições, dentro e fora do campo. Disputei vários campeonatos brasileiros, então, muita calma. Precisamos melhorar? Claro que precisamos melhorar. Ninguém é cego. Mas o nosso grupo, que é bom, é esse aí, pelo menos até a abertura da janela, com essas características. Não adianta olhar para o lado, querer velocidade, que infelizmente no momento a gente não tem. Então o torcedor tem que entender isso. Por falar no torcedor, eu vim aqui mais para falar exatamente isso. O torcedor tem que ir amanhã na arena, tem que lotar a arena, tem que incentivar a equipe durante os 90 minutos. É uma competição que o torcedor gosta, que o grupo gosta, que o clube está acostumado a disputar, e aí bem sempre nessa competição. Quando não ganha, está sempre ali disputando uma semifinal, uma final. E é importante a ajuda do nosso torcedor nessas horas. Ele tem que ir para a arena para nos incentivar. O torcedor pode ficar tranquilo que tem pessoas, volto a repetir, inteligentes aqui dentro, que nós estamos vendo alguns problemas, e a gente está procurando resolver. Mas são problemas que não vão ser resolvidos da noite para o dia, principalmente o lado financeiro que o clube está passando. Mas mais do que nunca a gente precisa, justamente nessas horas, da ajuda do nosso torcedor. É por isso que estou pedindo que o torcedor compareça na arena e incentive bastante a equipe durante os 90 minutos. E a gente tem trabalhado para que a gente possa melhorar cada jogo, para que a gente possa continuar a voltar, pelo menos, a agradar o nosso torcedor. Falando em torcedor, está tendo essa tempestade toda no copo d'água. Se a gente tivesse ganho o jogo do Bragantino, você vai, mas o Ciro não joga. Eu concordo, mas se tivéssemos ganho, estava tudo bem. O Grêmio hoje estaria com 10 pontos em 5º lugar. Por isso que eu digo, para que esse desespero? Nós deixamos escapar aquela vitória. São coisas que acontecem. Não poderia, não deveria, mas aconteceu. Mas você vê o que é um resultado dentro de casa, o empate, quando a vitória está depois daquela virada que nós damos espetacular. Nós tomamos o gol de empate e aí todo mundo começou a... Se o Grêmio tivesse ganho aquele jogo, até então, hoje estava tudo bem. Então, para você ver o que é uma tempestade num copo d'água, às vezes 1 ponto, 2 pontos, calma. O torcedor pode ficar tranquilo que, volto a repetir, tem pessoas inteligentes aqui dentro do clube que a gente está vendo o que a gente precisa. Renato, talvez esse desespero tenha vindo também pelo apontamento das necessidades que você mesmo fez depois do jogo contra o Bragantino. E aí eu lhe pergunto em responsabilidade. Houve uma primeira janela, né, em que o Grêmio procurou reforços. Por que não se procurou o jogador de velocidade ou não se conseguiu? E qual é a sua responsabilidade para esse momento que não é bom? A responsabilidade do treinador é responsabilidade em todos os momentos. Quando a coisa está boa, o treinador não aparece. Quando a coisa não anda, é sempre o treinador. Então, estou bem tranquilo, procuro no dia a dia dar o meu melhor juntamente com o meu grupo. Muita gente fala do ambiente do Grêmio. O ambiente do Grêmio, ele é espetacular. Até porque o dia que eu estiver treinando um clube e o ambiente do meu grupo não for bom, eu mesmo vou pedir para sair. Pode ficar tranquilo. Então, quando as pessoas não têm o que falar ou ficam falando besteira, entendeu? Aproveitam certas situações. Então, estou falando que o ambiente do Grêmio sempre foi e sempre vai ser espetacular. A minha responsabilidade, por exemplo, eu conversei com o Guerra, conversei com a diretoria, me precipitei em algumas coisas naquela entrevista que eu falei, mas foi no sentido de que tirar a responsabilidade do grupo. Eu assumi a responsabilidade. Eu sempre vou tirar a responsabilidade do meu grupo. Então, se a gente tem conversado e a gente tem visto que a gente precisa ser jogador de velocidade, que por enquanto não chegou, a gente esbarra na parte financeira e, pior,
Não é assim para você encontrar um jogador de velocidade, não. E, às vezes, quando você encontra, não é assim para você conseguir trazer esse jogador, não. Às vezes, o clube não libera, às vezes, o clube libera, mas quer muito, e aí a gente faz o quê? Então, não é só o Grêmio que tem problemas. Todo mundo tem problemas, mas a gente sabe dos problemas que a gente tem. Eu converso bastante com o Guerra, converso com o Paulo, com o Tony, com o Luiz. A gente conversa bastante. Vamos aguardar mais uns dias e vamos ver o que vai acontecer na abertura da janela. Mas quanto à responsabilidade, você pode ficar tranquilo que eu assumo tudo, sempre, sempre. O que eu não quero é que as coisas cheguem no meu grupo. Eu vou blindar sempre o meu grupo, disso você pode ter certeza. E o dia que eu achar que eu não tiver mais dando o meu máximo aqui no clube, eu sou o primeiro a sair. Quando eu conversei com o Guerra, com o Paulo e o Antônio lá no Rio, em termos de multa, eu não quero botar multa, eu não coloco multa, porque o dia que o clube não quiser mais, ele me manda embora. No dia que eu estiver cansado, eu saio. Eu não vim aqui no Grêmio para roubar. Para mim era muito simples eu botar lá X de multa. Estaria tranquilo aqui hoje. Não, não coloco. Acima de tudo, sou gremista. Eu vim aqui para trabalhar, para ajudar o clube. Enquanto a diretoria estiver me aguentando, o presidente estiver me aguentando, eu estiver dando resultado, a gente continua trabalhando. A hora que eu achar que não dá, pode ficar tranquilo que sou o primeiro a pedir para sair. Não vai atrapalhar ninguém. Renato, eu queria falar um pouquinho sobre o confronto contra o Cruzeiro. A gente sabe que o Cruzeiro, no histórico, né, dos confrontos, é uma grande pedra no sapato do Grêmio, incomoda bastante. Claro que ele é um grande copeiro também, como o Grêmio, né? A gente já falou disso. E tem o fator casa do Grêmio no primeiro jogo nessa partida, né? Ainda sobre o histórico, o Cruzeiro passou pelo Grêmio. Bom, a gente está acompanhando na nossa retaguarda a entrevista do Renato. Se houver alguma manifestação dele mais forte, a gente vai colocar aqui para vocês. Um ponto importante até agora, o Renato reconhecendo que se precipitou. Que ele se precipitou quando disse dos reforços e especialmente sobre que o Grêmio, eu entendi assim, que a precipitação está aí. Ele deveria explicar um pouco mais. Quando disse que o Grêmio, com esse elenco, não ganha Campeonato Brasileiro nem Copa do Brasil. Em seguida a gente detalha aqui, vamos para o nosso debate, vamos falar também sobre o Internacional. Agora, ao estilo do Renato, do jeito dele, sem dar grande propagação, mas ele reconheceu que se precipitou naquela entrevista depois do empate em 3 com o Bragantino. É verdade, e acho que a gente precisa considerar, as pessoas erram, o Renato admite o erro do jeito dele, mas admite o erro, exagerou grosseiramente, ele fala em precipitação, e acho que o termo serve também, mas ele coloca na mesma resposta, à pergunta do Diogo Rossi, ele coloca o verdadeiro motivo da entrevista coletiva. Chamar o torcedor. O jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, amanhã às 19h30, precisa do algo mais. Precisa de uma arquibancada que jogue com o time. Amanhã não tem a dificuldade da arquibancada norte, né, porque a punição é para o Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio precisa ter mais de 35 mil torcedores e entender a dificuldade do jogo. E Renato disse, eu estou aqui também para chamar o torcedor, para colocar o torcedor, para o torcedor ser o algo mais. Para mim, essa é a principal mensagem que o Grêmio precisa levar. O Grêmio precisa do algo mais amanhã. O time não está jogando bem, é só olhar. Agora, se a arquibancada jogar a favor, eu tenho certeza que o Grêmio pode ser muito forte amanhã. O que tu está defendendo é o seguinte, o apresentador chega num programa de televisão e diz assim, olha, gente, com essa estrutura aí, com esses caras que eu tenho aqui para debater futebol, eu não vou aumentar a audiência. Eu vou ficar nisso aí que nós estamos dando. E aí, no dia seguinte, eu vou lá e digo assim, preciso da audiência de vocês, preciso que vocês venham comigo. É isso, César? É mais ou menos. Esta linha? Não, mas é mais ou menos isso. Tu tá sendo injusto, Meneghetti. Não é uma característica tua, tu é um cara muito justo, mas dessa vez tu está sendo. Sabe por quê? Ele falou que não dá pra ganhar o brasileiro. Amanhã é a Copa do Brasil. Não, ele falou Copa do Brasil. Não, é brasileiro. Não. Copa do Brasil. Não, ele disse brasileiro. Ele citou Copa do Brasil. Ele citou nominalmente as duas tu está sendo precipitado. Então errei. Então, assim como o Renato, eu falei com o presidente aqui do programa e admito que eu me precipitei Tá bom. e não tinha me ligado Tá bom, que ele tinha falado Copa do Brasil. Bem, Eu te desculpo, tá? Eu tenho meu coração grande. duas discordâncias em relação à manifestação do César e à leitura do César da coletiva do Renato. Debates. Primeiro que o César eu acho que não deu tamanho, porque nós acabamos de acompanhar aqui. Histórico. Isso é histórico. Renato Portaluppi admitiu um erro. É a primeira vez desde que eu estou vivo que eu vejo o Renato Portaluppi dizer eu errei. Em outras palavras, ele disse me precipitei.
O Renato nunca admitiu um erro em toda a sua trajetória como treinador do Grêmio, em todas as passagens. Essa é a primeira vez. E isso não é uma crítica, isso é um elogio. As pessoas evoluem e daqui a pouco entendem que podem errar e admitir os seus erros. Outra coisa, eu não acho, César, que essa coletiva tenha sido convocada para chamar o torcedor. Eu acho que ela foi convocada para refazer o erro dele. Para refazer o erro dele. O Renato chamou essa coletiva para mudar um pouco o rumo, mudar as palavras, mudar os caminhos que ele seguiu lá atrás, colocar de forma diferente, porque ele entendeu e reconheceu isso, que fez uma grande burrada da outra vez. Eu até fui no dicionário aqui rapidinho, CCD, e aí eu fui ver, eu falei, não, mas precipitar é ser meio apressado, né? Aí tem uma parte que cabe, porque o Renato disse, é o mesmo que apressei, azafamei, não sei o que é isso, antecipei, caí e aí vem a última. Arruinei. Talvez seja essa que o Renato falou. Ele arruinou com as últimas declarações do presidente Guerra. Tu estava concordando. Não concordei nada. Eu concordei com o debate. Eu quero que você se mate. Debate. Eu quero debate. Eu quero ouvir a tua opinião. Eu quero debate aqui. Entendeu? Tudo que o Meneghetti quer é que a gente não concorde. Não, mas é que eu quero ouvir a opinião do Meneghetti. A minha grande felicidade é quando a gente levanta um tema e que quando cada um tem uma opinião completamente diferente. Cara, daí eu fico assim numa felicidade em êxtase, assim. Mas não ninguém concorda. Aí é bom. Não é tudo combinado. Tu não passa pra gente que não tem que combinar contigo que é apresentador do programa. Graças a Deus. Eu não sabia. Essa tarefa eu não tinha. Eu tô há 3 anos aqui, eu não sabia disso. Até porque se eu combinasse contigo, tu não ia fazer, porque tudo que se combina contigo, tu faz diferente. Exato. Né? Tu sabe disso, O né? Ribeiro pede assim, não joga mais bastidor no ar e eu vou lá. Isso. Não aguento. Ribeirinho, vamos lá, Ribeiro. Ribeiro, faz o seguinte, já entra com a tese, não faz nariz cera, deixa ali, não tem muito tempo. Não tem, já vai, vamos na tese, vem. Pô, mas tu quer que todo mundo mude. Fiquei bem acuado agora, né? Vambora, vem. O Grêmio vai fazer um jogo bem bom amanhã Renato, no primeiro tempo, Renato, tá? Renato. Eu vou chegar lá, tá? Renato. Todo mundo falou, eu sou o último aqui. Então, o Grêmio vai fazer um bom jogo, deve jogar com o titular e talvez seja competitivo, pelo menos durante o primeiro tempo. Isso é o suficiente para o Grêmio equilibrar a situação contra o Cruzeiro e não é a torcida que vai fazer isso, tá? É a bola dentro de campo, tá? São dos clubes. O Renato, ele está reforçando essa ideia, porque não foi agora que ele está passando pano naquele falou. Na coletiva passada ele já fez assim um pouco desse, né? Eu acho assim, ó, o Renato está dizendo para vocês o que eu tenho dito já há algum tempo e que vocês não querem enxergar, que vocês não querem ver, né? Vocês são teimosos, né? Ilusórios, né? Apaixonados. Gente, não tem nada com o time que o Grêmio tem, com o time que o Inter tem. A Copa do Brasil, qualquer Copa, é uma dádiva. E vai chegar onde der. O Campeonato Brasileiro, esquece. Ah, tá, 4, 5... Vocês viram, né? Em nenhum momento dessa coletiva o Renato falou em disputa do título. Contaram? Em nenhum momento ele citou disputa de título. Se vence 2, fica perto do G4, se perde 2, fica perto do... Esse é o campeonato. Esse é o campeonato do Grêmio. Aceitem que dói menos. E eu acho que a entrevista do Renato é mais ou menos esse tom, né? Ribeiro, sabe qual é a grande diferença? Renato, eu também precipitei na contratação de alguns colegas para debater aqui no Donos da Bola, também fui precipitado. Ribeiro, eu te adoro, Ribeiro. Eu sei disso. Eu quero saber, Meneghetti, a tua opinião. Todo mundo sabe, não, mas... Porque quando o Baldasso estava falando, o Meneghetti fazia uma discordância facial. Adesão. Ele estava aderindo. O Baldasso visualmente então ele fazia assim com a cabeça. Eu não tinha nem tempo, segundo o Paulo Pisto, na minha opinião, mas eu vou dar já que tu pediu, tá, Paulinho? Isso. O Baldasso foi magnânimo, magnífico, brilhante, exuberante, perfeito. Sabe onde é que ele matou a charada? Aonde? Sabe onde ele matou? Aonde? A entrevista coletiva do Grêmio foi montada, e assim, ó, de novo, não é um erro. Em primeiro lugar, elogio ao Grêmio, que fala toda semana, sempre que possível, o Grêmio está falando. Eu posso não gostar do conteúdo de algumas entrevistas, como não gostei do diretor de futebol do Antônio Brum. Achei que ele foi um pouco atrapalhado. Mas a iniciativa de colocar a entrevista é brilhante. O Baldasso matou a charada. Essa entrevista foi montada e é acerto do Grêmio, para que o Renato reparasse aquela manifestação. Como é que o Grêmio, e eu disse isso aqui faz uma semana, como é que o Grêmio, departamento de marketing, vai convocar a torcida, vender produto, se o maior ídolo do clube, que hoje é técnico do time, não é o Renato do Rio de Janeiro lá, desempregado, não, ele é o técnico, ele é a maior referência, diz assim, não, com esse time aí eu não ganho o Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil, e eu garanto para vocês que não ganho. Ele falou isso. Então o Grêmio precisava desse resgate aí e a coletiva foi para isso. Então tu vai concordar. Parabéns, Fabiano Baldasso. Então tu vai concordar comigo. Era isso que eu estava pedindo para ti.
quando eu disse vai acontecer esse diálogo do Guerra que vai fazer o Renato mudar de opinião. Eu não concordo contigo, sabe por quê? Não concordo porque isso aconteceu 10 dias depois, o estrago já está feito, o estrago já foi feito e foi, na verdade, a minha leitura, tá? O Grêmio fez um pedido para o Renato. Renato, dá uma reconsiderada. Não foi o que deveria ser, na minha opinião. Não. Uma ordem do presidente não assim. É informação. Renato, não dá para a informação que eu tenho é diferente, tá? Tá, mas o fato... A informação que eu tenho é que o bicho pegou, meu filho. Tá, mas só um pouquinho. A conversa foi, então, elevadíssima. Tá, mas eu não quero... Então vou dizer para vocês, o Renato deu uma entrevista para o Duda Garbi ontem. E falou de novo que tem que contratar os 4 jogadores. Quem toma um piti do presidente não age assim. Não, mas a gente não sabe. Quem deu um piti foi o presidente do Atlético Mineiro. Assim, ó, o JB, não todo respeito, tá? Com todo respeito, tá? É a informação que eu tenho. Que não foi assim, tu tem a informação e eu não vou duvidar porque tu é um dos melhores repórteres desse estado, se não o melhor, tá? Tá bom. Dito isso, discorde. Duvido, eu jogo milho e piso em cima. Eu fico imaginando. Olha, imagina a cena. César. Tu imagina a cena. Imagina a cena. Não é informação Guerra, isso, cara. Sabe, com cabresto, assim, com barbaridade. Não aconteceu. Não aconteceu assim no Atlético Mineiro, que 24 horas depois o Eduardo Cudê pediu desculpas. Tá, mas 24 horas tudo depois. bem, Meneghete, só que é fato, tá? O fato é, ele falou... aí tem os bastidores, que eu não vou entrar nos bastidores, porque eu tô falando só em fato. O fato é que ele falou e o fato é que ele reconsiderou. E outra coisa, ele não reconsiderou, César, ele reconsiderou parcialmente. Mas ele tá certo. No meio de uma resposta, acho até que fui precipitado. Mas, gente, quero abrir a coletiva aí dizendo, gente, bem. Aí eu acreditaria. Gente, quero falar um negócio pra vocês. Não, mas não é do Renato. Fui mal, tá? Fui mal, tá? Errei, Meneghete. Aí eu ia acreditar. Tá, Meneghete, mas eu não tô... informação que o não tô JB e os colegas de outros tiveram acesso. Eu não estou discutindo a informação. Ou melhor, eu não estou discutindo Não, eu também estou discutindo a prática. Eu estou só discutindo a prática. Não, eu também. Tá, mas sabe qual é a prática? Ele Do que não tu tá dizendo? considerou? Sabe qual é a prática? É a do Cudê. Esse foi enquadrado. Tem vários tipos de liderança. Tu e o Ribeiro são 2 líderes. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, eu vou fazer. Eu não sou técnico de futebol, é diferente. Tá, então eu não posso falar o que eu quiser no programa, é isso? Alguma vez tu foi proibido? Posso falar? Alguma vez tu foi proibido? Então, tu tá querendo? Não, só que a analogia não tem a ver. Tá, então esquece isso. Já que eu não posso falar o que eu quero falar, eu vou tentar adaptar o que puder falar. Não diz. Eu vou ser duro contigo. Não diz uma bobagem dessas, porque as pessoas lá recortam e levam como se fosse verdade. Mas todo mundo viu que era pra zoeira aqui. As pessoas não entendem que é uma brincadeira. Tá, é uma zoeira. Vamos lá. Existem perfis de lideranças diferentes. Entre os próprios técnicos de futebol existe a liderança. Vamos lá, eu tenho informação que a reunião não foi assim, Renato, por favor, me ajuda. Mas também, se fosse uma coisa assim, num poder de convencimento, sem ir pra pancada e tal, sem ir pra briga, não tem problema nenhum. Se o Renato reconsiderar, beleza. Existem outros caminhos que não necessariamente conflito. Vírgula. Eu nunca, pelo menos da minha parte, achei errado o Renato dizer que, olha, eu preciso de reforço para brigar pelo título. Eu não acho isso errado. O erro foi do jeito que ele comunicou. Ontem, na entrevista para o Duda Garbi, um tom corretíssimo, dizendo, olha, eu preciso de 3, 4 caras para ganhar o Brasileirão. Tudo certo, e ele está certo na minha visão. Além do mais, eu concordo com isso. O único problema é chegar numa coletiva e dizer, se não contratar, não sei o quê. Foi meio JB nos dias ruins. Quer dizer, ele é enfático para criticar a direção, mas não é enfático para reconsiderar. Se o César se satisfaz com isso... Aí é um ponto que pode ser considerado. Aí ele dá aquele discurso epidémico e tal, e no meio de uma coletiva assim, acho que até eu fui precipitado e tal. Meneghete, esse ponto é válido. Eu respeito, tem uma coisa assim, eu acho que não dá para tu comparar a questão Cudê com o Renato. Por quê? Porque o Cudê não é Renato. Isso é óbvio, Nossa, né? Mas aí eu não vou comparar nunca nada com ninguém, né? Não. O Cudê que jogou... O Cudê é técnico de futebol, Renato é técnico de futebol. Cudê pediu reforço, Renato pediu reforço. 24 horas depois, o Cudê pediu desculpas. O Renato é o maior ídolo do Grêmio, o Cudê não é nada para Atlético. Por isso mesmo, mais grandeza tem que ter para reconsiderar. Mas não é o perfil. Mas o Meneghete... Então tá. Meneghete, então dá para comparar. Aí é que tá. É que tu tem que avaliar o Renato pelo que é o Renato. O movimento que o Renato fez hoje, de usar uma frase que apontasse algum tipo de arrependimento de alguma coisa, sendo o Renato, é grandioso.
Não, eu valorizo. Eu valorizo. Porque o Renato não faria isso se ele realmente não tivesse achado que fez uma grande boa. A ênfase do domingo retrasado não foi a ênfase de hoje, né? Ah, não. Claro. Esse é um ponto importante. Esse eu acho que é um ponto importante. Tudo bem, Meneghetti, mas aí tu pode criticar o Renato, só não pode desfazer o fato. Não, mas eu não estou desfazendo. É que ele desconsiderou. Mas eu não estou desfazendo o fato. Ou reconsiderou, melhor. Não, eu não estou desfazendo o fato. Só que eu não tenho a mesma proporção, né? Não, tá bem. Que ele deu e lá, essa pode ser uma Resumimos que a entrevista foi para o Renato reconsiderar. O Renato desconsiderou de uma maneira um pouco mais, não tão enfática quanto da outra vez, mas ainda mantém o discurso que precisa de 3 ou 4 reforços para ser campeão brasileiro. Tá claro isso, né, Meneghetti? Eu peço desculpas aí a vocês do outro lado, especialmente quem está trabalhando lá no CT Parque Gigante, porque a gente está falando um pouco alto aqui e nós estamos atrapalhando o William Thomas e o Felipe Becker, que neste momento estão contratando o preparador físico do Inter. No tempo colorado, calma, não pensa que é rápido, né? Cada coisa no seu passo, né? Nem que seja passos de formiga e sem vontade, como diria o poeta Lulu Santos. E o Dávila vai nos trazer mais informações aí da busca e o porquê o Mano falou sobre isso na última manifestação, Matheus Dávila. Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. E o Mano, ao comentar a saída do preparador físico Jean Lourenço, ele deu ali a sua ideia, ele concordou com o movimento. Foi uma entrevista onde o Mano ele se posiciona sobre essa troca na preparação física e a necessidade de mudar alguma coisa no ambiente de trabalho. A gente vai conferir. A gente tem muito respeito pelo profissional que sai e o que a gente tem que fazer quando a gente acha que as coisas não estão bem é modificar. E foi isso que a gente fez. Não viemos a público discutir as questões porque não se discute em público certas questões, mesmo que às vezes concorde. A gente dá oportunidade, a gente tenta modificar, a gente tenta mostrar novos caminhos, mas o responsável pela preparação física era o professor Jean Lourenço. Então ele tem que ser respeitado como profissional, foi o que a gente fez até onde nós achamos que deveríamos. Tá? A partir de que determinadas coisas começaram a ser importantes no rendimento da equipe, no prejuízo de determinadas questões técnicas, táticas, nós entendemos que era hora de fazermos e a gente fez. Agora, meu caro JB, o Inter está um tanto empacado aí para concretizar a contratação do nome preferencial para ser o seu preparador físico. Explica isso para a gente. Então, Meneghetti, a situação é a seguinte, ó, todo mundo sabe que o Flávio de Oliveira, que era o preparador do ano passado, foi para o Corinthians, ele é o nome que a direção está tentando contratar. E o Inter já fez contato do presidente com ele, o Mano Menezes já entrou na parada para tentar ajudar, mas não estão conseguindo. Vou explicar o motivo. O Flávio de Oliveira, no ano passado, ganhava entre 40 e 50 mil aqui, não muito mais do que isso. Ele vai para o Corinthians por 2 motivos. O primeiro, que é verdade, ele queria ficar perto da família. Isso não era mentira e, de fato, ele comunicou a direção do Internacional e tal. Mas ele também tinha uma proposta melhor. Se ele tivesse uma proposta igual, eu até acho que ele iria para o Corinthians. Só que o Corinthians chegou e botou, olha, patiteiro, eu boto 120 mil na mão. Porque o mercado lá paga mais, o Corinthians paga mais e tem mais dinheiro. Ele foi por 120 mil mensais. Esse contrato tem uma cláusula muito interessante pro profissional, que é a seguinte, tipo jogador de futebol. Olha, ele foi demitido, mas ele tem que receber todo o contrato até o final. E nesse contrato tem uma segunda cláusula que diz o seguinte, o Corinthians deixa de pagar o salário daqui até dezembro se ele for empregado em outro clube. Perfeito. Então o que o cara está dizendo? Olha, eu até posso ir pro Inter. 120 mil. Mas eu quero 120 mil. Tá porque aí. Se eu assinar por 100, eu tô perdendo dinheiro. Só para eu entender, tá tendo algum problema em relação a isso? Tá, não acertaram financeiramente ainda. O Internacional não quer pagar os 120 mil por mês para ele? É que 120 mil para preparador físico é alto. É alto, mas eu vou te dizer o que é caro. Sabe o que é caro? Tudo bem. É caro ter um time se arrastando, babando na gravata, que nem o time do Inter de agora. Isso é mais caro ainda. Não estou debatendo isso. Sabe o que é caro? Perder 8 milhões de reais caindo numa fase da Copa do Brasil preliminar porque tu não tem um preparador físico. Isso é caro. Aí eu não vou pagar os 120 mil. Se gasta no Inter... Tem jogador do Internacional que não serve para ser terceiro reserva que ganha 250 mil por mês. Aí eu não vou pagar 120 mil para resolver o meu problema da preparação física. Ah, Baldassi, é porque tu acha... Não é eu acho. O Flávio de Oliveira foi o único preparador físico da era Alessandro Barcelos, que já tem 2 anos e meio, que funcionou no Inter. Foi o único. Esse eu sei que funciona. Aí eu não vou pagar os 120 mil para ele porque eu acho caro. Cara, o Inter é inacreditável.
Tem uma discussão que eu acho que é anterior, e o Baldassi tem toda a razão. É convicção ou não é convicção? Na semana passada, demitiram o preparador físico por convicção. Qual é a convicção do Inter? Tu não pode demorar 10 dias para contratar um preparador físico no meio de uma temporada. Qual é a convicção? A convicção é o Flávio de Oliveira? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo com o Inter é caso assim, de, vem cá, gente, vocês não estão entendendo o tamanho da gravidade. Não estão. Se essa informação aí, se ele não está vindo por 20 mil, 30 mil, que deve ser a diferença, não deve, a diferença não é 100 mil, ele não ganha 20. Tem o fato, é que assim, tem o fato dele querer ficar, bom, o cara tá numa situação muito confortável. Não, é que eu não vou entrar nessa... eu vou ficar em casa com a minha família ganhando 120 conto. Só um pouquinho. Tu tem todo um trabalho de convencimento. Eu não vou entrar nessa conversa, tá? Porque essa conversa é pior ainda. Porque eu lembro do que aconteceu aqui na nossa reportagem, quando ele saiu daqui. Ele não saiu daqui porque... Ele saiu daqui porque ele queria ir para São Paulo, ficar perto da família. Não, todo mundo disse e aí o Inter fez uma nota muito bonita, dedicando, quer se dedicar à sua família. Um dia depois ele estava no Corinthians. Eu não quero nem entrar nessa discussão aqui. Agora, neste momento, estou pegando só informações de vocês. Nós estamos diante de um absurdo. O Inter está vendo o time ruir e não está fazendo rigorosamente nada. E cada dia perdido no Internacional é mais do que 24 horas, porque o ano está acabando, gente. Nós estamos na metade do ano. O trabalho, o próprio presidente falou isso para os donos da bola da Rádio Bandeirantes na sexta-feira. O Tiger estava lá em Belo Horizonte, que a chegada de um preparador físico não é resultado na outra semana. Não é assim que funciona. Agora, JB, tu que está por dentro aí desse bastidor, ele aceitaria um contrato de 7 meses, que o Inter vai contratar preparador para 7 meses, né? Eu não perguntei isso a ele, tá? Não, esse bastidor eu não tenho. Mas situação, eu creio que sim, porque o Mano Menezes está participando, o Mano Menezes está tentando ajudar, e o Mano Menezes tem contrato somente até dezembro. Daqui a pouco, Mano não pode, imagino eu, projetar dizendo assim, não, fica aqui em 2024, que nem sabe se o Mano vai ficar. Então, seria para 7 meses. É que assim, Meneghete, tem os dois lados da história. O Flávio de Oliveira é um cara que tem mercado, já trabalhou em Grêmio, Cruzeiro, Corinthians, Inter, tal, tem seu mercado, não vou dizer que não, mas também fica até dezembro, o ano que vem ele pode ficar sem time. Qual é o bastidor? Não, tem uma situação aí que vocês começaram a especular, que aí pode estar justificando. O treinador, quando vem para algum clube, ele vem com um preparador físico. Tá, claro. Deixa eu só... Tá certo? Meneghete vai me permitir, eu vou pedir a gentileza para fazer um breve histórico aqui de alguns segundos sobre o que foi a preparação física da era Alessandro Barcelos no Internacional. Ele assume e estava o Cristiano Nunes, um dos melhores do Brasil, junto de Abel Braga. Aí vem Miguel Ángel e sua turma. E vem o preparador físico, que tinha como principal experiência da carreira treinar o Tenerife. A preparação física do preparador do Miguel Ángel envolveu coisas do tipo Patrick, tá com uma pança desse tamanho e o time não corria. Quando foi cobrado sobre a preparação física por um dirigente do Inter, o preparador do Miguel Ángel disse: "Eu não preparo equipos para correr, eu preparo para pensar." Foi isso que disse o preparador físico. Depois disso, veio o preparador físico do Aguirre, que nós já conhecíamos, que fazia o time correr em volta do Parque Marinha do Brasil. Essa era a preparação física do Internacional. Depois veio o preparador do Medina, que o time se arrastava em campo. Aí veio o Mano, que em seguida chama o Flávio de Oliveira, e esse foi o único momento que o Inter correu. Quero lembrar para todos vocês, o Inter terminou o Brasileiro do ano passado voando, correndo mais que os outros e ganhando alguns jogos, por questões físicas, inclusive. E isso foi desmanchado com o preparador que foi contratado no começo do ano e que não conseguiu desempenhar um bom trabalho. Aí eu vou achar caro trazer o Flávio de Oliveira de volta. Fala, Ribeiro. Vocês estão hipervalorizando, superestimando toda essa história de preparação física. O problema é o Mano Menezes. Eu quero dizer para vocês tudo que... Tudo é normal para ti, né? Não é, ficar sem preparador físico, tudo é normal. Não é normal. Pelo contrário, eu acho anormal que esse diagnóstico que o Inter e vocês estão fazendo. Tá? Se vocês acham que o Internacional está desabando só por causa da preparação física, o diagnóstico de vocês é totalmente equivocado. Ninguém disse isso. Não, sim. Presidente Barcelos, recontrata o Giancarlo Lourenço aí, o Ribeiro está mandando recontratar. O Internacional, ele perde força, ele perde energia porque ele corre errado. Tá bem. Tá? E essa é a verdade. Vocês não pensem que vai vir alguém com a varinha mágica. Não é varinha mágica. Vai demora 3 meses para dar resultado. Não existe isso aí. Claro, a preparação física é globalizada. Todos fazem quase a mesma coisa. Vamos lá, Matheus Dávila, tem mais uma do Renato aí, é isso?
Isso, a gente vai recuperar uma resposta do Renato lá no canal do YouTube do Duda Garbi. Ele esteve no assado, o Renato, falando sobre reforços. E ele fez ali a projeção do que ele espera para o meio do ano, né? Falou de uma forma um pouco mais amena sobre o assunto. Mas eu acrescento aqui uma frase que foi dita há pouco pelo Renato lá no CT Presidente Luiz Carvalho, dizendo que o problema da velocidade, Meneghetti, já havia sido identificado no início do ano e que não houve a contratação de um jogador de velocidade naquela oportunidade, porque os atletas escolhidos para a característica de velocidade estavam indisponíveis financeiramente para deixarem os clubes, ou seja, os caras que ele, Renato e o departamento de futebol identificaram como os alvos, naquele momento não poderiam ser contratados. Ele estava falando, evidentemente, do Michael, que era o ficha 1 e a obsessão do Grêmio no início do ano. Mas o Renato faz a projeção na próxima janela de transferências dos movimentos do Grêmio. Eu entendo a situação financeira do clube, mas então a moeda tem os dois lados. Ou a gente briga pelo título, a gente trazendo esses 3, 4 jogadores, ou a gente vai disputar o Campeonato Brasileiro. Sim. É uma diferença muito grande, entendeu? Eu quero brigar pelo título, quero estar sempre lá em cima da tabela. Eu tenho conversado com os jogadores para trazer eles agora na abertura da janela, entendeu? Tu tá fazendo esse papel de tentar aproximar o clube. Não, mas eu aproximo o jogador do clube, eu tenho... Não, o mais clássico é o Michael, né? Que a gente sabe, decora e salteado, que é o nome Eu me dou preferido. bem com muitos jogadores, entendeu? Então eu tenho conversado, lógico que a decisão é sempre do presidente junto com a diretoria. Mas eu costumo falar que eu dou mastigadinho para eles, ó, tá aqui o jogador, ele quer isso, agora é com vocês. Se acertarem, entendeu? Vai ser bom para todo mundo. Ei, Renato, velho, tá aqui mastigadinho, lembra do mastigadinho? Tá aqui o jogador, agora é com vocês. Dávila, o Vitão, quanto tempo fica fora? Olha, Meneghetti, o Vitão ele está aí no departamento médico colorado por conta de uma entorse no joelho, né? E a previsão é de 3 a 4 semanas. Fica fora da viagem que acontece nesta tarde. É o problema que o Internacional terá que administrar, não para esse jogo da Copa do Brasil, mas pelo menos durante o próximo mês, né? Pelo menos durante as próximas 4 semanas. Muito bem. Bom, o Mano está fazendo testes, trabalhos secretos. JB, podemos ter um esquema tático diferente? Então, Meneghetti, tem uma informação que está circulando na volta do Beira-Rio. Tá, não, assim, ó, vai correndo com o preparador físico do Inter, como é que é? Volta do Marinha. Volta do Marinha. Boa. Que é assim, ó. O JB, fazer um bastidor, o JB tem horror que alguém diga assim, informação não circulando aqui no estádio. Eu não tenho horror, eu sou corneto. Tu acha engraçado, né? Não, mas imagina a informação circulando assim, tipo, tá... Se fosse no caso do Inter, ela tá caminhando, né? No caso, ela tá caminhando, né? Vocês vão cair no conto da preparação física. No geral... O Ribeiro, tu estava vendo outra situação, esse assunto já tá acabou. Com delay. Ele tá com delay. Eu estou com delay porque eu tô ficando tenso com isso aí. Aí, assim, ó, a informação que tá circulando no geral são duas coisas. Baldasso, tu é gênio nisso. Baldasso, tu é gênio nisso. Tu é gênio nisso. Nisso. Baldasso é genial nisso. Informação que tá circulando no geral. A concorrência deu e tu não quer dar o crédito, ou tu não tem 100% de certeza e não confirmou ainda, entendeu? É uma das duas. Então, já saibam o que eu estou dizendo. A informação que circula no Beira-Rio é que Mano Menezes está projetando colocar 3 zagueiros... Mais uma mudança. 3 zagueiros com Igor Gomes ou Moledo na direita, não tem como confirmar qual vai ser, Mercado... E René. O Paulinho gritando no ouvido. E René. Tá, ele terminou o jogo com 3 zagueiros contra o Galo. Aí... O Campanharo, Bustos e Tauan Lara nas pontas. Campanharo, Depena e Alan Patrick. Bustos e Tauan Lara. E aí vem mais uma mudança. Wanderson e Pedro Henrique. Bom, que era pra... Sem camisa 9 titular. Elegante. Tá bem? Eu tenho que te dizer o seguinte. Internacional, Baldasso vai perder o jogo para o América. Cara, o Mano tá atirando para todos os lados. O Mano tá completamente perdido. Essa é a verdade. Eu não quero a demissão do Mano, mas o Mano tá atirando para todos os lados. Tá fazendo as suas últimas tentativas. Vem cá, gurizada. Se o Mano tem problemas contra o América amanhã e no Grenal, o Mano tá fora do Inter. Vocês sabem disso, né? O que é ter problemas? Ter problemas é perder os 2 jogos. Perder os 2 jogos. Tá, mas por exemplo, se empatar amanhã e empatar o Grenal... Não, aí não. Mas também depende das circunstâncias. Se continuar não jogando nada, eu já não sei também. O Mano vai fazer o esquema com 3 zagueiros. Ele vai devolver o Pedro Henrique, admitindo o próprio Mano Menezes
que não conseguiu encontrar o centroavante numa tentativa exagerada que ele fez com o Luiz Adriano, que não funcionou, exagerou demais. Vai acontecer isso. Ele vai fazer mais uma tentativa desesperada. Dávila, a preparação física é pauta no Inter e virou pauta da coletiva do Renato também? Também, Meneghetti, porque o Renato ele fez uma defesa muito forte, tá? Durante a parte final ali da entrevista coletiva dele, para a preparação física do Grêmio. Ele blindou o trabalho do Heverson, afirmou que as pessoas estão procurando alguma coisa para justificar os resultados de campo, disse que muitas vezes a imprensa, a crítica, a própria torcida não tem todas as informações e que o ambiente do trabalho ele é bom e o trabalho é competente. O Renato, inclusive, ele fez alusão à próxima janela ao comentar a preparação física, dizendo o seguinte: quando o Grêmio contratar um jogador de velocidade, as pessoas vão começar a elogiar a preparação física gremista. Dando a entender o seguinte, não é, né? Não é uma questão de preparação física, é o resultado de campo que não está aparecendo e aí acaba se levantando, se procurando um culpado para esse ambiente de trabalho. Mas a preparação física é pauta no lado gremista, a falta de intensidade, principalmente naquele jogo contra o Palmeiras, pesou em cima do Heverson Pimentel no bastidor, naquele comentáriozinho, mas com o Renato, o preparador ele está prestigiado e está sendo elogiado, como foi hoje durante a manifestação do comandante. A gente vai para o intervalo, na live do YouTube, o Dávila conversa com vocês. Salve, senhores! Estamos aqui ao vivo, no intervalo dos donos da bola. O gurizado vai tomar uma água. E eu converso com vocês, nós somos 20.500, mais de 20 mil, neste intervalo de programa. E eu quero saber o que vocês estão falando. Que não seja bobagem, né, velho? Amanhã tem decisão, 2 decisões, né? São 180 minutos, mas amanhã começa a decidir essas oitavas de final da Copa do Brasil. Dávila, manda um abraço, mando. Um abraço para a mãe do Matheus Garcia. Um abraço, dona Garcia. Dávila, manda um abraço para o meu amigo Edenilson, que está fazendo aniversário hoje, 41 anos. Salve, Edenilson. 41, hein? Adenilson Duarte está mandando um recado. Sinta-se abraçado. O Christian tá pedindo também um abraço aqui para os familiares dele. Christian Moreira, um abraço para a família. Taylor, valeu, Taylor, obrigado. Matheus, o Rinkel tá mandando a mensagem aqui, ó. Porra, vocês estão falando muito aqui, velho. O problema do Inter é querer que todo mundo vá de graça para o Beira-Rio, diz o João Goulart. Tá dado o recado. Tô fechado com o Renato. O Flávio também tá mandando mensagem. Valeu, Flávio, abraço. O Jonas Dávila. Cadê o vídeo da Marquespan, diz o Jonas. Não sei. Cadê? O cacetinho eu sei onde é que tá, né? Meti 2 hoje no café. Dávila, manda um salve pro povo da Paim. Salve, povo da Paim. Tá salvado aí, viu? É o Andrei que tá pedindo. Vamos lá. Douglas Costa. Cadê o Douglas Costa e o Michael? Tá perguntando aqui o Adilson. Pô, Douglas Costa é sacanagem se tu tá oferecendo como alternativa de velocidade, né, Adilson? Douglas Costa aí é sacanagem, pô. 40... Eu caí em alguma coisa aqui do Edenilson? Não sei. Dávila, vem pra cá. Fala. Tem uma galera me mandando mensagem e o pessoal no Instagram também tá perguntando, porque o vídeo que a gente vai postar da Marquespan ainda não foi. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, a gente vai resolver e a gente vai postar pra galera participar da promoção da Marquespan com o gol do Ferreira. Então segura só mais uns minutinhos que a nossa central de produção já vai postar o vídeo. Tá aí, ó, tá esclarecido. O vídeo da Marquespan vai chegar daqui a pouco. Vamos voltar lá pra baixo. Você viu um recado de Salvador da Bahia do João Vitor, nosso telespectador, me dizendo que o pai dele, o senhor Paulo Brito, que não é o narrador do Baldaço, grande Paulo Brito, narrador, vai um abraço também pra ele, mas o Paulo Brito, o pai do João Vitor, está de aniversário hoje. Parabéns. 7 horas, 19 horas, Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. A gente volta amanhã ao meio-dia com Donos da Bola na Band TV. Alô, Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, boa tarde aos demais integrantes da bola. Desculpa, agora há pouco você estava numa ação de merchandising e eu falando ao celular, eu te atrapalhei.